Ok, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Nós vamos, na aula de hoje, iniciar o módulo 3, né? É o último módulo. E nesse módulo a gente vai estudar, né, as noções básicas de estatística e probabilidade. E eu vou começar falando sobre probabilidade. Então, o que é probabilidade? Probabilidade é um ramo da matemática que estuda os fenômenos aleatórios, ou seja, aqueles fenômenos casuais. Inicialmente a gente vai ver uma parte teórica e mais para o finalzinho da aula eu vou fazer umas aplicações. Então, por exemplo, o lançamento, quando a gente está falando de fenômenos aleatórios, a gente está falando de fenômenos do tipo como o lançamento de um dado não viciado, certo? Então, quando você lança um dado, você não sabe de antemão qual é a face que vai cair voltada para cima. Então, embora você não saiba qual é a face, mas você tem uma quantidade aí de possibilidades. E dentre essas possibilidades pode cair qualquer uma das faces voltadas para cima. Ou seja, você tem aí, né, 6 possibilidades. O resultado de um jogo de roleta, né? Você gira aquela roletinha, você também não sabe onde é que ela vai parar, mas você tem lá uma quantidade de possibilidades. O número de pessoas que ganharam a Mega Sena também é algo imprevisível. O aparecimento de uma determinada mutação em uma população, é, a resistência de um determinado microorganismo ao antibiótico, o período de incubação de um vírus de diferentes hospedeiros. Então, tudo isso são fenômenos aleatórios. Eu posso citar ainda outros, por exemplo, se vai chover hoje ou não em Petrolina. É um fenômeno aleatório, porque nós não temos essa certeza se vai ocorrer ou se não vai ocorrer. Mas, embora a gente não tenha essa certeza, a gente pode, né, estudar as possibilidades e ver, né, qual é a chance desse evento ocorrer. Então, a probabilidade ela trabalha com essas possibilidades. Tá aqui, né? A teoria das probabilidades é o ramo da matemática que propõe métodos para estudar, quantificar e fazer previsões sobre fenômenos aleatórios. Então, o que é um fenômeno aleatório? Então, é todo experimento cujo resultado depende exclusivamente do acaso é chamado de experimento aleatório. E aqui a gente tem, por exemplo, o lançamento de uma moeda, em que se considera o resultado fácil voltada para cima, é um experimento aleatório. O lançamento de um dado em que se considera como resultado o número de pontos da face voltada para cima também é um experimento aleatório. Quando a gente está estudando um experimento aleatório, tem dois subconjuntos importantes dois conjuntos, na verdade, importantes relacionados ao fenômeno. O primeiro deles é o que nós chamamos de espaço amostral. O que é o espaço amostral? Espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. É o que nós chamamos de espaço amostral. E nesse contexto, né, a gente vai denotar esse espaço amostral por essa letra aqui, grega, a gente chama de ômega. Então, essa letra grega que a gente chama de ômega, que é o espaço amostral será denotado por essa letra.
E essa letra ela representa o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Por exemplo, no lançamento de uma moeda, o espaço amostral é cara e coroa, ou seja, é o conjunto formado pelas possibilidades, né? Quando você lança a moeda, ou vai dar cara voltada para cima, ou vai dar coroa voltada para cima. E essas duas possibilidades formam aí o conjunto das possibilidades, que nós chamamos de espaço amostral. No lançamento de um dado, o espaço amostral são todas as possibilidades, né? Das faces, ou seja, pode dar a face voltada para cima, pode ser o número 1, pode ser 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, o conjunto formado por essas 6 possibilidades é o espaço amostral. Então, o subconjunto, né, do espaço amostral. Qualquer subconjunto de um espaço amostral, ele é chamado de evento do espaço. E esse evento será denotado, né, esse conjunto será denotado pela letra E. Então, para a gente entender o conceito de probabilidade, a gente precisa entender o que é o espaço amostral relacionado ao fenômeno aleatório e o que é um evento relacionado ao fenômeno também. Então, o evento nada mais é do que um subconjunto do espaço amostral, qualquer subconjunto. Por exemplo, no lançamento de uma moeda, em que o espaço amostral a gente já viu que é cara e coroa, o conjunto E formado pelo elemento, né, cara é um evento do espaço amostral. E no lançamento de um dado em que o espaço amostral é esse aqui, né, é o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, formado por os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o espaço amostral. E, por exemplo, esse conjunto 1, 2, 3, 4 é um evento do espaço amostral. E aqui a gente tem várias possibilidades de evento. Poderia ser o evento E igual a 3 e 5. Também é um subconjunto do espaço amostral e, portanto, é um evento. E aqui a gente tem alguns tipos de eventos. Antes de falar de probabilidade, eu vou só destacar aqui alguns tipos de eventos, que são o evento certo. O que é um evento certo? Aquele evento que sempre ocorre. Então, chamamos de evento certo todo evento que coincide com o espaço amostral. Ou seja, o E é o próprio espaço amostral. Então, esse evento aqui é chamado de evento certo. Por exemplo, no lançamento de um dado comum de 6 faces, o evento sair um número menor do que 7 é um evento certo, pois todos os resultados possíveis satisfazem essa condição, né? Ou seja, eu estou falando aqui do evento E, sair um número menor do que 7. Então, os números menores do que 7 estão no dado, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui coincide com o espaço amostral relacionado ao experimento. Então, esse evento é certo. Aí nós temos é, o evento impossível, que é aquele evento que nunca ocorre. Ou seja, nesse caso, o espaço amostral é o conjunto vazio. Então, chamamos de evento impossível todo evento que não possui nenhum resultado possível no espaço amostral. Ou seja, esse evento é o conjunto vazio, que significa que esse evento jamais ocorrerá ao realizar o experimento. Por exemplo, no lançamento de um dado comum de 6 faces, o evento sair um número maior do que 6 é um evento impossível. Por quê? Porque o dado só tem 6 faces.
Então, por exemplo, saiu o número 7, é um evento impossível. E nós temos o evento complementar. Então, dado um espaço amostral, um evento E aqui contido no espaço amostral, ele é chamado de evento complementar e será denotado. Observe que o que eu estou fazendo aqui é basicamente a gente já viu, né? Quando eu falei de conjunto. A gente pode pensar no espaço, no evento, melhor, no espaço amostral, como aquele conjunto universo. Na verdade, é isso que significa o espaço amostral, o conjunto universo. E a gente viu que o complementar, né? O evento complementar nada mais é do que o conjunto. Se eu tenho um conjunto aqui, deixa eu escrever aqui, ó. Aqui eu tenho um conjunto ômega, que é o espaço amostral, e eu tenho um evento aqui, um evento E. Então, o evento complementar será denotado por esse Czinho aqui em cima, nada mais é do que o conjunto ômega menos o E. E a gente viu essa notação quando falamos sobre conjuntos em geral. Ou seja, o que a gente está falando aqui é o complementar, o que está fora do E. E aqui a gente chama de evento complementar. Outro tipo de evento bem, aqui tem um exemplo, no lançamento de um dado de 6 faces, esse evento E é formado pelos números das faces 2, 4, 6, ou seja, o evento saiu um número par, né? O nome desse evento. O evento complementar a esse evento é o evento dos números ímpares, ou seja, dos números ímpares presentes no dado. Então, você tem o dado, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, o evento E é o evento formado pelos pares presentes no dado. E o evento complementar é o evento formado pelos números ímpares das faces do dado. Aí a gente pode falar de união de eventos, que nada mais é se você tem dois eventos A e B, né, contido no espaço amostral, você pode fazer a união desses dois eventos e criar o evento que é chamado de evento união. Que nada mais é do que fazer a união como cada evento é um conjunto, você faz a união daqueles dois conjuntos e gera um novo evento, que é o evento união. Por exemplo, no lançamento de um dado de 6 faces, o evento A igual a 2, 4, 6, e o evento B 5 e 6, né? Quando a gente faz a união desses dois eventos, a gente tem esse novo evento, que é o evento formado por 2, 4, 5, 6. Ou seja, é o conjunto formado pelos elementos 2, 4, 5, 6. A gente tem também a interseção, né? Se você tem um espaço amostral ômega, dois eventos nesse espaço, você também pode fazer interseção e obter um novo evento. Por exemplo, aqui no lançamento de um dado, e a gente considera o evento A, formado pelas possibilidades 2, 4, 6, e B, 5 e 6, a interseção desses dois eventos é esse evento formado apenas pelo 6, né? Apenas pelo elemento em comum. E tudo isso a gente viu a gente viu quando eu falei sobre teoria dos conjuntos na primeira aula. E aqui eu estou indo um pouco rápido porque essa parte aqui é bem teórica. Eu quero dar ênfase quando eu estiver fazendo os exemplos relacionados à probabilidade. Porque o conceito de probabilidade é bem simples e a maioria dos exemplos, por exemplo, os exemplos simples, a gente vai resolver sem precisar de fórmulas, só entendendo o que é o espaço amostral e o que é o evento correspondente. Aí tem os eventos também chamados de mutuamente exclusivos, que são dois eventos. Por exemplo, se a gente tem um espaço amostral,
ômega, você tem um evento A e um evento B, né? Então, nesse caso aqui, a gente chama esses dois eventos de mutuamente exclusivos. Por quê? Porque ele não tem interseção. Então, sejam A e B dois eventos em um espaço amostral, dizemos que A e B são mutuamente exclusivos ou incompatíveis quando não pode ocorrer simultaneamente. Ou seja, os dois não podem ocorrer simultaneamente. Isso significa que a interseção dos dois é vazia. Por exemplo, no lançamento de um dado de 6 faces, o evento A igual ao conjunto 2, 4, 6 e o evento B igual ao conjunto 1, 3, 5, né? Se a gente pegar a interseção desses dois conjuntos, desses dois eventos, ela é vazia. Não tem nenhum elemento do conjunto A que está no conjunto B e nenhum elemento no B que está no A. E por último, a gente também tem os eventos independentes. Ou seja, são aqueles eventos que a ocorrência de um não influencia na ocorrência do outro. Então, sejam A e B dois eventos em um experimento aleatório, dizemos que A e B são eventos independentes quando a ocorrência de um deles não afeta a ocorrência do outro. Por exemplo, se a gente considerar esse evento, lançamento de uma moeda e observar se sai cara, e lançamento de um dado e observar o número obtido, então o resultado do lançamento da moeda não interfere no resultado do dado. Por exemplo, os eventos sair cara e obter um número maior que 4 são independentes. E agora nós vamos para o que realmente interessa, que é a definição de probabilidades e algumas aplicações. Então agora eu vou fazer um pouco mais devagar. Então, como que se define a probabilidade? Então, seja ômega um espaço amostral equiprovável. A definição de equiprovável está aqui, ó, nessa observação. Ó, um evento um evento que é formado apenas por um elemento do espaço amostral é chamado evento elementar. E um espaço amostral ele é dito equiprovável quando todo evento elementar tem a mesma chance de ocorrer. Então, ó, seja ômega um espaço amostral equiprovável, finito e não vazio, e E um evento de interesse contido aqui no espaço amostral ômega. Então, a probabilidade do evento E ocorrer é indicada por P de E e é definida como vai ser o número de elementos do conjunto E dividido por o número de elementos do conjunto ômega, ou seja, o número de elementos do espaço amostral dividido pelo número de elementos, ao contrário, né? O número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Ou seja, os casos favoráveis dividido, né, pelo número total de casos possíveis. Então, por exemplo, e aqui eu estou falando muito de lançamento de dado e moeda, porque são os exemplos mais simples que existem. Eu já comentei para vocês que na matemática o simples pode se tornar difícil, basta quem está lidando com as coisas querer. Aqui a gente vai estar vendo só uma breve introdução à probabilidade. As questões que a gente vai abordar aqui são questões simples, até porque não dá para fazer muita coisa relacionada à probabilidade se antes a gente não, porque antes a gente não viu é, os, outra teoria que também é importante, está relacionada com probabilidade, que são o que a gente chama de análise combinatória. Então, para você resolver questões mais elaboradas relacionadas à probabilidade, a gente precisa também saber
análise combinatória. E como esse assunto não está na ementa do curso, o que a gente vai ver aqui é o bem básico mesmo. Não dá para fazer muita coisa sem saber o princípio fundamental da contagem e suas consequências. Então, por isso que eu estou trabalhando muito com dados e moedas, mas daqui a pouco a gente vai fazer uns exemplos mais voltados para biologia. Eu vou fazer no final um exemplo mais interessante. Mas vamos lá. Ó. No lançamento de uma moeda, qual é a probabilidade de se obter cara na face voltada para cima? Então, esse é o exemplo mais simples que tem sobre probabilidade. Primeiro, o que a gente precisa saber? Precisa saber quem é o espaço amostral, o ômega. Nesse caso aqui, só tem duas possibilidades, né? Ou a moeda vai sair cara, ou a face é cara, ou a face é coroa. Então, como a gente está interessado no evento ocorrer cara, então a gente tem no espaço amostral o número, né, de elementos do espaço amostral igual a 2, porque só tem essas duas possibilidades, ou seja, o espaço amostral só tem dois elementos, e o evento só tem um elemento. Então, o número de elementos do evento é igual a 1. Por definição, né, de probabilidade, a gente tem o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, vai ser 1 dividido por 2, que é 0,5, é o mesmo que 50%. Né? Geralmente, a gente coloca o resultado em porcentagem. Então, aqui é só você multiplicar por 100 vezes 100. Então, 0,5 vezes 100 dá 50, 50%. No lançamento de um dado, qual é a probabilidade de se obter, na face voltada para cima, um número de pontos menor do que 5? Então, ó, o espaço amostral é todas as possibilidades. Então, pode ocorrer a face 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o evento é um número menor do que 5. Então, dentre esses números, né, do espaço amostral, os que são menores do que 5 é 1, 2, 3 e 4. Então, esse é o evento. E aqui a gente tem que o número do E, né? O número de elementos do conjunto E é 4 e o número de elementos do espaço amostral é 6. Então, a probabilidade é o número de elementos de E dividido pelo número de elementos do ômega, que vai ser 4 dividido por 6. E simplificando aqui, eu estou dividindo por 2 em cima e embaixo, vai ficar 2 sobre 3. Se você dividisse, aproximadamente aí é 0,67. E multiplicando por 100 dá 67%. Ok? Por enquanto está muito tranquilo, né? Eu acho que isso todo mundo sabe. Aqui, ó, no terceiro exemplo, a gente tem uma moeda lançada 2 vezes sucessivamente. Aí, na letra A, está perguntando qual é a probabilidade de se obter cara no primeiro lançamento e coroa no segundo lançamento. E na letra B, pergunta qual é a probabilidade de se obter cara no primeiro lançamento e coroa no segundo lançamento. Então, aqui a gente já tem duas moedas. O que a gente precisa saber para responder as questões? Precisa saber, primeiro, quem é o espaço amostral e depois a gente vai ver quem é, né? Em cada caso aqui, quem é quem é o evento. Para calcular o espaço amostral aqui, o que a gente está fazendo? A gente pode pensar da seguinte forma. Eu tenho uma moeda e eu vou lançar uma vez. Então, no primeiro lançamento,
eu tenho duas possibilidades. Ou vai dar cara ou vai dar coroa. E aqui eu vou representar cara com C e vou representar coroa com K. Certo? Então, aí aqui eu lancei uma vez. Eu tenho um segundo lançamento. No segundo lançamento eu posso ter cara e coroa também. Então, cara, coroa. Aqui é o segundo lançamento. E aqui também eu posso ter cara e posso ter coroa. Cara e coroa. Então, como são só dois lançamentos, aqui estão todas as possibilidades. Como é que a gente monta as possibilidades? Ó, a gente pode pensar em pares ordenados. Então, no primeiro eu tenho, ó, eu vou ter, vou escrever assim, ó, cara no primeiro lançamento. Para essa possibilidade aqui, eu vou ter cara no primeiro e cara no segundo. Aqui eu vou ter, ó, cara no primeiro, coroa no segundo. Aqui, coroa no primeiro, cara no segundo. E por fim eu tenho um coroa, coroa. Então, ó, quantas possibilidades a gente tem? Tem uma, duas, três, quatro. Quatro possibilidades. Significa, né, que o ômega é o conjunto formado por esses pares, aqui é o ômega, e ele possui o número de elementos do ômega é igual a 4. E agora o evento, qual é o evento? Ó? Na letra A tem, qual é a possibilidade de se obter cara no primeiro lançamento e coroa no segundo? Então eu vou chamar esse evento aqui, eu não preciso chamar esses eventos de eu, pode ser qualquer letra. Eu vou chamar aqui relacionada à letra A, eu vou chamar o evento de A. Então, quem é esse evento? Obter cara no primeiro lançamento e cara no primeiro lançamento e cara no segundo, né? Ou seja, onde é que aparece cara no primeiro e cara no segundo? Só aparece aqui, né? Cara, cara. Então, esse evento aqui é formado por esse elemento aqui, CC, cara, cara. Ou seja, o número de elementos de A é 1. Significa que a probabilidade, né? Aqui a probabilidade P de A vai ser 1 dividido por, vou escrever aqui a definição. A definição é assim, é o número de elementos do A dividido por o número de elementos do ômega. Nesse caso, a gente tem um elemento no A e 4 elementos no ômega. É o mesmo que 0,25, né? 0,25 ou 25%. Tranquilo, gente? Bom dia. Sim, sim, exatamente. É outra possibilidade, mas como eu falei, né? Como a gente não viu essa teoria antes, eu vou evitar falar essas coisas. Ou seja, o que você está falando é que aqui eu tenho um meio aqui e um meio aqui. Aí multiplica esses dois. Essa questão do lançamento de moedas, é, quando você. Aqui a gente lançou uma moeda, né? Lançou uma vez e lançou novamente. E o espaço amostral deu essas possibilidades. Mas se a questão fosse assim, eu lancei duas moedas simultaneamente, o espaço amostral também não muda. Outra forma de encontrar esse espaço amostral sem precisar usar essa árvore, a gente chama isso aqui de árvore, diagrama de árvore.
seria o seguinte, você tem você faz uma tabelinha, ó. Tabelinha. Aqui eu vou colocar, a gente tem duas moedas, ou melhor, a gente fez um lançamento, a gente fez dois lançamentos. Vou colocar aqui o primeiro lançamento e aqui o segundo lançamento. Para o primeiro lançamento, a gente tem as possibilidades, ou vai dar cara, ou vai dar coroa. E para o segundo lançamento, a mesma coisa, ou vai ser cara, ou vai ser coroa. Certo? E quem é o espaço amostral? Como é que a gente monta o espaço amostral? Espaço amostral a gente vê as possibilidades, ó, que é os cruzamentos aqui dessa é, da, da primeira linha com a primeira coluna. Ou seja, aqui eu vou baixar o C da primeira e com C, que vai ficar CC. Aqui vai ficar ó, esse C e o K eu vou baixar, então vai ficar CK. Aqui vai ficar K e vou baixar o C, ó, KC. E aqui vai ficar K e baixar o outro K. Então CC, CK, KC e KK, que é todas essas possibilidades aqui. Nessa tabelinha até melhor, porque se você tivesse, por exemplo, de mais um lançamento, usando a tabelinha fica mais fácil de calcular as possibilidades, ou seja, calcular o espaço a mostrar. Vamos aqui para a letra B. A letra B está falando qual é a probabilidade de obter cara no primeiro lançamento e coroa no segundo lançamento. Então, o evento B é cara no primeiro, e coroa no segundo. Então, se a gente for olhar aqui as possibilidades do espaço amostral, só tem uma, que é exatamente essa. Cara, coroa. Então, novamente, a gente tem que o número de elementos do espaço do evento B é igual a 1, e, consequentemente, a probabilidade vai ser também 1/4, que é igual a 25%. Então, tá aí aqui mais um exemplo bem simples também. Se eu colocasse uma moeda a mais, aí sim, já daria um espaço amostral maior. Ó, nesse exemplo 4, está falando, considere, bem, esse exemplo já é mais interessante. Ó. Considere o lançamento de dois dados simultâneos. Calcule a probabilidade dos seguintes eventos. E aí? Aí tem os eventos, né? No evento, na letra A tem qual a probabilidade da soma das faces voltado para cima seja igual a 5. A letra B, qual a probabilidade da soma dos números das faces voltado para cima seja um número par? C, qual a probabilidade da soma dos números das faces voltado para cima seja um número ímpar? E por fim, qual a probabilidade da soma dos números das faces voltadas para cima seja seja um número primo? Então, o que é que a gente precisa fazer? A primeira coisa é calcular o espaço amostral. Como que a gente faz para calcular esse espaço amostral? A gente tem dois dados, cada dado tem 6 possibilidades. O espaço amostral vai ter quantas possibilidades? Cada dado tem 6. E os dois vai ter quanto? Sim, exatamente. 36 pares, porque aí você mais uma vez está usando o princípio multiplicativo, né? Mas aqui a gente não precisa saber só quantos são. A gente precisa saber
os pares, né? Então vamos fazer aqui, ó. Mostrar para vocês como é que faz. Eu vou fazer na tabela, que é mais fácil de visualizar. Então é o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui cada dado e suas possibilidades. Então eu gosto de colocar assim, ó. Eu vou dividir aqui, ó. Eu vou colocar o primeiro dado e chamar assim, ó, D1 e o segundo dado aqui D2. É, Aqui a gente tem o seguinte, né? A gente tem as possibilidades, que são, no primeiro tem 1, 2, 3, 4, vai ficar um pouco feio aqui, 5 e 6, né? A gente tem 6 números, ou seja, são 6 faces. E as faces são numeradas de 1 a 6, né? E para o segundo dado, eu também vou ter a mesma quantidade. 1, 2, 3, 4, 4, aí 5, 6. Acrescentar o 5 e o 6. 5 e 6. Ok. Aí o que que a gente vai fazer? O que eu fiz aqui. Coloquei esse 1 aqui, tá parecendo com 2. Agora a gente vai. Opa! A gente vai montar os pares. Certo? Como é que a gente faz para montar os pares? É simples, ó. Eu vou considerar é, assim, ó, os pares ordenados. Na primeira entrada vai ser o número dessa primeira coluna, então vai ser uma aqui. E a segunda entrada vai ser o número da primeira linha. Ou pode ser o contrário também. Enfim, vou fazer assim, ó, o 1, que é esse 1 aqui, ó, e vou baixar o 1 da linha de cima. Então, nesse primeiro quadradinho, a gente tem o par 1. No segundo, a gente vai ter o 1, 2, ou seja, o 1 desse dado e o 2 desse dado. Aqui a gente vai ter o 1, 3, ou seja, eu estou mantendo o 1 e eu vou baixando os de cima. Aqui o 1, 4, 1, 5 e 1, 6. Aqui a gente tem, ó, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 e 2, 6. Aí temos 3, 1, 3, 2, 3, 3 e 3, 4, 3, 5, 3, 6. Aí temos o 4, 1, 4, 2, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 e 4, 6. Aí 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 e 5, 6. E por fim a gente tem 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4,
6, 5 e 6, 6. Pronto, aqui tem todas as possibilidades. Aqui é o espaço ômega, espaço amostral. Aqui a gente tem que o número de elementos é igual a 36. Ou seja, se vocês contarem aí, n de ômega é 36. A gente tem 36 pares. E agora a gente pode resolver as questões. Ó. Na letra A, está perguntando o seguinte. Na letra A está perguntando qual a probabilidade da soma dos números das faces voltadas para cima seja igual a 5. Ou seja, quem é esse espaço que eu vou chamar de A? Quem são os pares cuja soma dá igual a 5? Onde é que estão eles? Alguém consegue enxergar? Ó? Vamos lá, igual a 5. Ó. 1. Ó. O 4 e o 1, se eu somar esses dois, dá 5, né? A soma. O 2 e o 3, se eu somar, dá 5. O 3 e o 2 dá 5 e o 4 e o 1. Na verdade, só são esses, ó. Eles estão nessa diagonal. Ou seja, são os pares 1, 4, 2, 3, 3, 2 e 4, 1. Esse é o evento. Então, ó, o número de elementos de A é igual a 4. Você falou 6, você conseguiu enxergar outro? Não, não, resulta 5. Sim, a soma é constante, né? Aí, ó, pronto. Então, a probabilidade do eventual ocorrer é igual a o número de elementos de A dividido pelo número de elementos de ômega, que vai ser igual a 4 sobre 36. E dá para simplificar? 36 por 4, 2 dá 16, dá 8, né? 9? 1 sobre 9, né? 1 sobre 9. E eu não vou dividir aí não, deixa assim. Aí, ó, esse é a letra A letra A já foi. Ó, na letra B diz assim, ó, qual a probabilidade da soma dos números das faces voltada para cima seja um número par? Oi? Está falando se for questões de tipo A, B, C, D, né? Não, nesse caso aí eu não vou colocar uma questão dessa, entendeu? Que tem a mesma. Se tiver em porcentagem, todas as alternativas vão estar em porcentagem. Se tiver em fração, todas estarão em fração, né? Ó, vamos lá. Eu quero agora a soma. Eu quero que a soma seja um número par. Então, ó, por exemplo, vou marcar aqui de outra cor, 1 e 1, 1 e 1, 2. Então, dá um número par. A soma de 1 com 1 dá 2, que é um número par. 2 e 2 também dá par. E pegando aí a observação que Rosenberg falou, a gente pode simplesmente olhar essas diagonais. Ó. A diagonal que dá par é essa.
Se eu somar todos esses elementos dessa diagonal, resulte um número par. Aí a próxima não dá par, essa aqui vai ser a soma de todos, vai ser igual a 6, né, que é par. Nessa próxima, nessa aqui, ó, a soma é 7, então não é par. Aí vamos pular para a próxima. Essa aqui, 2 mais 6 dá 8, então todo mundo nessa diagonal tem soma igual a 8, que é par. A próxima, a soma dá 9, então não é par. Aí tem essa aqui, a soma dá 10, que é par. A próxima dá soma 11, não é par. E tem a última que dá 12. Então são esses elementos, né? Ou seja, o evento B, deixa eu escrever o evento B aqui, ó, o B é os pares. Aí 1, 1, que é o primeiro. Aí vem esses pares da. Aí pula uma diagonal, aí tem a próxima diagonal, que é 1, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 1, né? Aí pula mais uma diagonal, 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2 e 5, 1. Aí passa uma diagonal que não tem soma par. Aí tem a próxima, que é o 2, 6. O 3, 5. Aí vem o 4, 4. 4, 4. 5, 3. 6, 2. Aí tem mais, pula uma diagonal, aí tem a próxima, que é 4, 6. 5, 5 e 6, 5. E a última que é 6, 6. Então deu o quê? Deu quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então deu 18, ou seja, o número de elementos do B é igual a 18. Então, a probabilidade de B ocorrer, do evento B ocorrer, é o número de elementos de B sobre o número de elementos do ômega, que é 18 sobre 36. Que é a mesma coisa da metade, né? Simplificando aqui, ó, por 18, dá meio que dá. Esse caso aqui é fácil de resolver, né? De dividir, que dá 0,5, que é 50%. Ok? Se eu pergunto para vocês qual é a probabilidade da soma das faces ser igual a um número ímpar. É a mesma, 50%. Porque a gente já tirou a metade. Exatamente. Agora essa daqui, o que é um número primo? Número primo é aquele número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, ó, qual a probabilidade da soma dos números das faces voltadas para cima seja um número primo? Agora essa daqui ela não vai ter uma ordem como tem essa outra teve, né? Que a gente olha as diagonais e já encontra. Então essa daqui eu vou deixar, eu vou pular. Se vocês quiserem fazer depois, porque eu quero mostrar para vocês outras questões, uma questão mais interessante, que inclusive eu vou cobrar na prova, cobrar desse tipo de questão.
Essas questões aqui, ó, desse tipo de um dado desse, eu não vou cobrar porque eu sei que vocês não vão ter esse tempo todo de fazer essa tabelona e depois analisar essas coisas. Então, eu vou cobrar as coisas que dá para fazer rápido. Mas é bom saber saber resolver uma questão como essa para a vida mesmo, né? Para um concurso, alguma coisa desse tipo. Sim, é bem mais tranquilo. E aqui tem. Inclusive, se aqui eu tô escrevendo os eventos, mas se você tivesse fazendo uma prova, você não precisaria escrever os eventos, era só contar aqui, né? Só contar os pares e já fazer as questões. Mas eu vou dando aqui fazendo aqui uma observação sobre essa questão, ó, o número primo, por exemplo, um mais um dá 2. O 2 é primo. O 2 só é divisível por um e por ele mesmo. Então, 2 é primo. Então, você pegaria esse par. Ó, um mais 2, 3. O 3 também é primo, só é divisível por ele e por um. Aí, um mais 3 é 4, não é primo. Um mais 4 é 5, também é primo. Um mais 5, 6 não é primo. Um mais 6, 7 também é primo. 7 só é divisível por um e por ele mesmo. Aí 2 mais um é 3, é primo. 2 mais 2, 4 não é primo. Aqui é primo. Ah, dá para resolver também olhando a diagonal, né? É, dá para olhar para a diagonal, por exemplo, ó, nessa diagonal todo mundo é primo, aqui todo mundo é primo, aqui também é primo, aí aqui é primo, porque a soma sempre dá 7. Aqui não é primo, 9 não é primo, é 8, melhor, 10 não é primo, 6 e 13 é primo, né? 6 e 5, ou melhor, 11 é primo. Então também dá. Pronto, é todos esses da diagonais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então seria 15 sobre 36. Se eu não errei aí a conta. Mas vamos passar aqui para frente. Antes de fazer uma observação sobre as propriedades eh, das probabilidades, da probabilidade, propriedade básica, que é o seguinte, a gente tem o seguinte, que a probabilidade do espaço amostral ocorrer é 1. Por quê? Porque se você, por definição, seria o número de elementos do espaço amostral sobre o número de elementos do espaço amostral, que dá 1. Então, aqui, na verdade, é a probabilidade do evento certo. Se o evento for igual ao espaço amostral, a probabilidade dele ocorrer é sempre 1. Aí a segunda propriedade fala do evento vazio, né? Que é o evento impossível. Então, se o evento for vazio, a probabilidade de ocorrer é impossível. Essa terceira propriedade fala que a probabilidade de um evento ocorrer, ela é sempre maior ou igual que zero e menor ou igual do que 1. Ou seja, se você calcular a probabilidade de um evento e ela der maior do que 1, está errado. Ou se der um número negativo, também está errado. Então a probabilidade ela sempre fica entre zero e 1. Aí a gente tem a probabilidade da união. Se você tem dois eventos e você faz o evento união, a probabilidade daquele evento ocorrer vai ser a probabilidade do evento A mais a probabilidade do evento B menos a probabilidade do evento interseção.
essa formulazinha está relacionada à quantidade de elementos da união, que a gente viu na aula sobre conjuntos, né? Que o número de elementos da união era o número de elementos do A mais o número de elementos do B menos o número de elementos da interseção. Então, essa igualdade aqui, essa expressão, ela deriva diretamente dessa observação, que o número de elementos da união é igual ao número de elementos do A mais do B menos o número de elementos da interseção. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque a gente não vai usar essas fórmulas prontas para resolver as questões. A gente vai usar basicamente a definição de probabilidade e o que a gente aprendeu sobre a teoria dos conjuntos, na contagem de elementos. Aí, essa 5 fala que se você tem dois conjuntos mutuamente exclusivos, a probabilidade da união vai ser só o P de A mais o P de B. Por quê? Porque nos eventos mutuamente exclusivos, a interseção é vazia. E a gente viu que a probabilidade do vazio é zero, então essa parte aqui seria zero, sobraria só essa parte. Essa aqui é importante, ó, essa propriedade do evento complementar, que a gente já acabou usando agora sem meio que perceber, né? Que é o seguinte, se você tem um evento, né? Você tem aqui o espaço amostral e você tem um evento dentro do espaço, o evento complementar. Então, se você somar o que acontece? A gente sabe o seguinte, que vou escrever aqui novamente. Você tem um ômega, certo? E você tem um espaço aqui, um evento E. Então, o complementar desse evento é todo mundo que está fora do E, né? Todo mundo que está fora do E. E a gente sabe o seguinte, se eu pegar ó, o E unido com o E complementar, vai dar o ômega, ou seja, dá todo o conjunto. E a gente também tem a informação de que o E, interseção com o E complementar, é sempre vazia, ou seja, não tem elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Então, se eu combinar essas duas informações com essa expressãozinha, ó, a gente vai chegar nessa expressão. Porque aqui, ó, a união aqui seria o próprio ômega, então seria P de ômega, é igual ao P do primeiro, que é do E, mais a probabilidade do E complementar. Só que a gente já viu na primeira propriedade, aqui ó, que a probabilidade do evento ômega ocorrer é igual a 1. Então aqui vai ficar 1 igual ao P do E, probabilidade do E, mais a probabilidade do E complementar. E você isola o E complementar, ou seja, passa o P de E para o outro lado. Então vai ficar 1 menos P de E. E é daí que chega a essa expressãozinha. E ela é importante porque se você tem dois eventos complementares, se você sabe a probabilidade de um, você sabe a probabilidade do outro. Que foi o que ocorreu aqui quando eu perguntei. A gente calcula a probabilidade da soma dar um número par e eu perguntei qual era a probabilidade da soma dar um número ímpar. E automaticamente alguém já falou que era 50%. Por quê? Porque a gente já tinha uma probabilidade. Porque a gente já acabou de fazer aqui, né? 50%. Se você pegar 51 menos meio, né? Que era assim, era assim, né? 1 menos 0,5 é igual a 0,5. Que é a probabilidade do complementar. Ou seja, a gente acabou usando essa expressãozinha sem perceber. E se a gente tem essa última aqui, se A e B são eventos independentes, ou seja, a ocorrência de um evento não depende da ocorrência de outro evento. Então, a probabilidade da interseção desses dois eventos é você multiplicar as probabilidades. Que foi o que o Rosenberg falou também quando eu estava falando do lançamento de moedas, que ele falou que era só multiplicar as probabilidades. Por quê? Porque quando eu faço o lançamento de uma moeda,
uma vez, aí pego a moeda e lanço outra vez, então o primeiro lançamento não interfere no resultado do segundo lançamento. Então, por isso que é só você multiplicar a probabilidade do primeiro vezes a probabilidade do segundo, porque os eventos são independentes. Aqui, esse primeiro exemplo, ele está, eu queria só, esse evento é só para enfatizar a importância daquela expressãozinha que calcula a probabilidade do complementar, né? Que fala que a probabilidade do complementar é igual a 1 menos a probabilidade do evento. Ó, em uma urna contém bolas coloridas. Retirando-se uma bola dessa urna, a probabilidade de se obter uma bola vermelha é 0,64. Aí está perguntando qual é a probabilidade de se obter uma bola que não seja vermelha. Então, se você tem na urna, você tem bolas coloridas. Dentre essas bolas coloridas, você tem as bolinhas vermelhas. E eu sei que a probabilidade de se obter uma bola vermelha é 0,64. Está perguntando qual a probabilidade de se obter uma bola que não seja vermelha. Ou seja, se eu considerar como E o evento obter uma bola vermelha, então o complementar é o que eu quero, né? O que sobrou na urna é as bolas que não são vermelhas, ou seja, é o evento complementar. Então, seja E o evento obter uma bola vermelha. Então, o evento obter uma bola que não seja vermelha é o evento complementar de E, ou seja, é o E complementar. Então, usando aquela expressãozinha que diz que P de E complementar é igual a 1 menos P de E, a gente chega ao resultado, porque ó, vai ser 1, a gente sabe que a probabilidade de obter uma bola vermelha é 0,64, então 1 menos 0,64 é igual a 0,36, que é a mesma coisa de 36%. Então tá aí uma aplicação é, dessa expressãozinha. Aí aqui tem algum, por exemplo, esse exemplo aqui eu vou pular ele. Ele diz o seguinte: suponha que uma urna contém 10 bolas de mesmo tamanho e numerada de 1 a 10, e que uma delas seja extraída ao acaso. Ele está perguntando qual a probabilidade do número da bola sorteada ser um número ímpar. É muito simples, é só você. Nesse caso, o espaço amostral é os números de 1 a 10, certo? Aí, quantos números ímpares tem de 1 a 10? Tem 5 números ímpares, então aqui seria 1, ou melhor, 5 sobre 10, né? Aí, qual a probabilidade de um número de bolas sorteadas ser múltiplo de 2 ou 3? Então, aqui, essa aqui é interessante, eu vou fazer. Então, ó, esse evento aqui, quem é o evento? O evento eu vou chamar de B. É, aqui é só ver quem são os múltiplos de 2 ou de 3 que estão aqui, né? De 1 a 10. Então, o 1 não é múltiplo de 2, nem é de 3. O 2 é múltiplo de 2, né? Porque é 2 vezes 1, 2. O 3 é múltiplo de 3. 3 vezes 1, 3. O 4 é múltiplo de 2. 2 vezes 2, 4. O 5 não é múltiplo de 3 e nem de 2, então não coloco. O 6 é múltiplo de 3. O 7 não é múltiplo nem de 3 nem de 2. O 8 é múltiplo de 2. E o 10, o 9 é múltiplo de 3. E o 10 é múltiplo de 2. E quantos elementos tem aqui? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nesse caso aqui, a probabilidade de B ocorrer é 7 sobre 10. Ok?
Outra forma de resolver essa questão era você considerar os dois eventos, né? Um evento com os múltiplos de 2, um evento com os múltiplos de 3 e usar essa expressão aqui da união. Usar essa expressão da união, que chegaria ao mesmo resultado. Eu não vou fazer porque a gente não tem tempo. Ó, esse exemplo aqui no lançamento simultâneo de dois dados é igual ao exemplo que a gente acabou de fazer. Então eu vou pular porque eu quero chegar no exemplo mais importante da aula, que é esse exemplo aqui. Inclusive é um exemplo que a gente já fez em teoria dos conjuntos, parecido. Aqui a gente vai usar a mesma ideia para resolver essa questão, que é o seguinte, que diz assim, em um grupo de 75 estudantes do curso de Biologia, realizou-se uma pesquisa sobre seus interesses em 3 áreas de estudo. Aí, genética, que eu estou representando por G, ecologia, representando por E biotecnologia, que eu estou representando por T. Os resultados obtidos foram 16 estudantes se interessam por todas as áreas, 24 estudantes se interessam por genética e ecologia, 30 estudantes se interessam por genética e biotecnologia, 22 por ecologia e biotecnologia, 6 apenas por genética, 9 apenas por ecologia e 5 apenas por biotecnologia. Com base nessas informações, responda. Aqui tem as questões. Ó. Qual a probabilidade de que, ao escolher aleatoriamente um desses estudantes, ele se interesse apenas por genética? Aí tem a letra A, B, C, D, E, F, G. Então, para responder todas essas questões, o que, que a gente precisa fazer? Primeiro, ver quem é o espaço amostral, né? Na verdade, o que a gente precisa fazer é aquela contagem de elementos que a gente fazia naquelas questões de teoria dos conjuntos. Então, vamos considerar aqui os conjuntos, 3 conjuntos, né? Deixa eu tentar escrever aqui. Um conjunto que eu vou chamar de G, né? Eu vou ter outro conjunto que eu vou chamar de E e um de B. São 3. Aqui vai ser, esse primeiro será o conjunto G de genética. Esse aqui será o E de ecologia. E o de baixo é o B de biotecnologia. Ok? Aí a gente vai fazer aquele mesmo procedimento que a gente já sabe, né? Que é contar os elementos e começando pela interseção. Quem é que eu vou colocar na interseção? É 16, né? Porque aqui fala que 16 se interessam por todas as áreas. Então, vai ficar 16 aqui. Aí fala que 24 se interessa por genética e ecologia. Aí eu vou aqui na interseção de genética com ecologia e vou colocar quem aqui? 24 menos 16, né? Então vai dar 8. Aí 30 se interessam aqui por genética e biotecnologia. Eu vou na interseção de G com B, que é aqui, e vou colocar 30 menos 16, que vai dar 14, né? 14. Aí 22 se interessam por ecologia e biotecnologia. Então eu vou na interseção de ecologia com biotecnologia e vou colocar 22 menos 16, que dá 6, né? Ok. Aí 6 se interessa apenas por genética, então vou colocar o 6 aqui. 9 apenas por ecologia, o 9 aqui. E 5
apenas por biotecnologia. 5 aqui. Pronto, fez esse desenho, a gente já consegue responder todas as questões. Vamos lá. A primeira diz: qual é a probabilidade de que, ao escolher aleatoriamente um desses estudantes, ele se interesse por genética? E aí? Diga. Sim, isso. Não, não. Você está falando, deixa eu ver. Você está falando do 8? É só de genética. É de genética e ecologia. Não é de genética. Calma aí. Deixa eu entender a sua pergunta. Você está perguntando. Isso. Uhum. 14. Esse daqui. Só que. Não, não, é o seguinte. Eu vou fazendo aqui, ó. Quando, por exemplo, 30 estudantes se interessam por genética e biotecnologia. 30. Só que desses 30, 16 já está na interseção deles dois. Aí eu vou retirar esses 16 e vai sobrar os 14. Entendeu? Agora, ó, por exemplo, nessa pergunta aqui, qual a probabilidade de que eu escolher aleatoriamente um desses estudantes, ele se interesse por genética? Genética. Então, eu vou olhar todo mundo que faz parte do conjunto genética, que são. Eu pergunto para você, o 16 está no genético? Tá, né? Que ele tá. O 8 também está, o 6 está e o 14 está. Ou seja, todo mundo que está nessa circunferência do G faz parte de genética. Então, ó, eu vou somar todos esses elementos. 6 mais 8 mais 16 mais 14. Quanto que vai dar aqui? Deixa eu ver. 8, 10, 44. Pronto. Então, a probabilidade aqui, ó, que seria P de G, é 44 dividido por quanto? Observe que a entrevista foi feita com 75 estudantes. Então, aqui, ó, em vermelho, tem um conjuntão grande, que é o conjunto ômega, e esse ômega ele tem 75 elementos. Então, para nossa referência, vai ser ó, 44 sobre 75. 75. E aqui eu não sei se dá para simplificar, acho que não, eu não vou simplificar. 58, né? 0,58, né? Que é a mesma cor de 58%. É aproximado, que é 6, né? Isso aqui é aproximado, seria 56%. Ah,
8. Deixa assim, enfim. Qual é a probabilidade de que ele não se interesse por nenhuma das três áreas? Como que se resolve uma dessas? Ó? É o sim, exatamente, exatamente, ó. O que a gente está falando aqui é de uma probabilidade do complementar de todos esses conjuntos, né? Que é o seguinte, ó. Vamos somar todo mundo. Não, não. Ó, o que acontece? Nós vamos somar todos os elementos, somar, né? Vamos ver quanto que dá. Ó, ó, soma todo mundo. Deixa eu escrever aqui, ó. 6 mais 8 mais 9 mais 16 mais 14 mais. Eu não coloquei o 6, né? Mais 6 mais 5. Quanto que vai dar isso daqui? Quanto? 58. Ou seja, ó, 58 é todo mundo que tá aqui. Só que o que está perguntando é o seguinte: é todo mundo que tem preferência por alguma das três, mas possa ocorrer que dentre esses 75 alunos, teve alguém, teve alguns que não preferem nenhuma das três. E é essa galera que eu estou querendo saber, ó. Qual a probabilidade que ele não se interesse por nenhuma das três? Então o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar 75, que é o total de entrevistados, vou subtrair os que preferem alguma das três. Isso daqui vai dar 15, dá quanto? 15 menos 8 dá 17. Beleza. Deu 17. Então, esses 17 não preferem nenhuma das três. Ou seja, ah, não, não dá, né? É. Isso, esse pessoal aqui tá aqui fora, né? Tá aqui fora do V. Então, beleza, 17. Então, ó, a gente tem 17, então a probabilidade aqui seria 17, 17 sobre, vou escrever aqui, ó, 17 sobre 75. Vamos deixar assim mesmo. Bem, como é que a gente escreve esse evento? Aí você escolhe, pode chamar esse evento aqui, ó, sei lá, de B, certo? O evento. Então a P de B seria P de B. Eu estou falando de B porque aqui é a letra B, né? Esse primeiro poderia ter chamado o evento de A. Então aqui seria P de A. Beleza? O importante é que você tenha. Não é a letra do evento, é a resposta, né? Mas vocês entenderam porque não dá zero e porque a gente tem que somar todo mundo e subtrair. Por quê? Porque eu estou interessado em alguém que não prefere nenhuma das três. Olha,
Na letra C, qual é a probabilidade de que ele se interesse por apenas duas áreas? Por apenas duas áreas. Vamos lá, ó. Voltando aqui, ó, apenas duas áreas significa o quê? Quando eu estou falando apenas duas áreas. Significa que eu vou olhar as interseções de duas delas, né? Por exemplo, ó, eu vou olhar aqui, ó, 8. Esses 8 aqui, eles preferem genética e ecologia. Aí eu tenho 14, ó, que prefere genética e biologia. E eu tenho esses 6 aqui que preferem ecologia e biotecnologia, né? Então eu vou somar esses números e vou dividir por 75. Tranquilo? Entenderam? Ó, quando eu estou falando de apenas duas áreas, eu estou falando dos alunos que se interessam ou por genética e ecologia, ou por genética e biotecnologia, ou por ecologia e biotecnologia. Que significa que eu vou somar 14 mais 8 mais 6. Então vamos aqui, ó. Aqui a gente vai somar 14 mais 8 mais 6, não é isso? 14 mais 8 mais 6. Quanto que vai dar isso daqui? 14 com 6, 28. Pronto, então eu vou chamar esse evento aqui de C, então a probabilidade de C é 28 sobre 75. 28 sobre 75. Tranquilo ou não? Ou tem alguma dúvida em relação a... o problema aqui é a questão de interpretar a questão. Não é nem de fazer a conta. Ó, diz na letra D fala qual é a probabilidade do estudante escolhido em se interessar por exatamente uma área. Exatamente uma área, o que é que eu vou olhar? Eu vou olhar a galera que só faz parte que não está nas interseções de nenhuma delas, né? Ou seja, faz parte de quem se interessa só por genética, 6. Quem se interessa só por ecologia, 9. Quem se interessa só por biotecnologia, 5. Então vai ser a soma desses caras, 6 mais 9 mais 5. Então esse evento aqui, ó, é 6 mais 9 mais 5, que dá 19, 16, 15, 20. 20. Então, se a gente chama esse evento de D, o P de D, lá, né? O P de D vai ser a probabilidade de D ocorrer é 20 sobre 75. Aí na letra E está falando quantos estudantes se interessam por ecologia, independentemente das demais áreas. Isso aqui não está falando nem. Quero saber. Era para me ter colocado probabilidade, né? Quantos estudantes se interessam por ecologia, independente das demais áreas? Ou seja, o que está perguntando é quem se interessa por ecologia, independente das demais áreas, é todo mundo que está dentro do ecologia. Ou seja, é a gente somar, né? 8 mais 9, 8 mais 9, ó, quem está em ecologia, independente das demais, ó, é 8, 9, 6, 16. Quanto que dessa sominha dá? 8 mais 9 mais 6 mais 16, que dá 39, né? Então a probabilidade de eu sortear alguém
que se interessa por ecologia, independente das demais, essa pergunta aqui é igual, né? É igual à pergunta 9, só que de outro, só muda o texto, né? Mas matematicamente é a mesma pergunta. É igual à pergunta da letra A. Então, a probabilidade aqui, que é do E, seria 39 sobre 75. E na F está falando qual é a probabilidade de que o estudante se interesse por pelo menos duas áreas. Oxente, é a mesma pergunta que a gente fez aqui, né? Por apenas duas. Ah, não é a mesma não. Não é a mesma. É isso, exatamente. É exatamente. Pelo menos. É, pelo menos a gente já viu que para duas é você somar. Agora o desenho já tá tão. Já tá ruim até de entender, porque viu, muito poluído, né? Mas o que é que, pelo menos, ó, se fosse apenas duas, né? A gente já viu que é você pegar essas interseções aqui, né? Só que pelo menos duas duas ou mais. Inclui duas ou mais. Então vai ser, ou seja, pode gostar das duas ou pode gostar das três simultaneamente. Ou seja, eu vou precisar incluir o quê? A interseção, né? Porque a interseção representa as três. Exatamente. Que vai dar o quê? A soma aqui dava. Deixa ser. Eu não, sei, não lembro mais. Então. Vamos lá, é 8 mais 16 mais 14 mais 6, né? 8 mais 16 mais 14 mais 6. É isso? 8 8 8 16 14 6. Tá certo. E dá quanto? Dá alguém? 30. Opa, 44. Pronto, 44. E esse 44 significa, né, que a probabilidade, pronto, a probabilidade do F, estou representando o evento pela letra correspondente. Então a probabilidade do F é 44 sobre 75. E por último, essa última aqui, se um estudante foi escolhido e sabe-se que ele gosta de biotecnologia, qual é a probabilidade de que ele também goste de genética? Então eu escolhi um cara. Aí ele fala que gosta de biotecnologia. E eu quero saber qual a probabilidade dele gostar também de genética. Ou seja, o que é que vai mudar aqui? Alguém já entendeu a questão? Eu, eu escolhi um. Sim, fala. Exatamente. Inicialmente a gente tinha um espaço amostral de 75 alunos. Só que quando ele foi escolhido e ele foi escolhido e ele já revelou que gosta de biotecnologia, automaticamente o espaço amostral, né, já foi reduzido. E a probabilidade que ele goste também de genética, a gente vai olhar aqui, ó. Vamos lá. Vamos olhar agora só para biotecnologia? É, ele gosta, né? É biotecnologia.
Vamos olhar só para biotecnologia, que é esse aqui, né? É esse, o B, é o B. Então, ó, vai ficar, biotecnologia tem quantos elementos? Tem 14 mais 16 mais, pronto, vamos lá, ó. O B tem 41 elementos. Vou escrever aqui embaixo, ó. O número de elementos do B, N de B, é quanto? É 41? 41. Agora vamos ver qual a probabilidade que ele também gosta de genética. Olhar para as interseções de biologia, né? Ou de biotecnologia com genética. Então, ó, G está aqui. As interseções aqui é aqui, né? 14 e 16. Então vai ficar isso aqui, né? A probabilidade do G vai ser igual a 14, né, sobre. Opa, 14 não. Quanto que dá? 16 mais 14, né? Que dá 30 sobre 41. Esse. Hum, pode falar. É exatamente isso que eu ia comentar. Esse tipo de probabilidade é chamado de probabilidade condicional. E aqui é a probabilidade de G ocorrer, dado que o B, né, já ocorreu. A gente denota essa probabilidade assim. Ou seja, você reduz o espaço amostral. Um outro exemplo desse tipo de probabilidade, por exemplo, se você tem, você pode pensar no, se eu pegar esse conjunto A, o conjunto do alfabeto, certo? A, B, C, D, tá. E eu pego esse evento B agora, é o conjunto das vogais, né? A, E, I, O, U. Aí digamos que vou sortear uma letra aqui. E eu já sei que essa letra é uma vogal, qual a probabilidade de ser, sei lá, U? Aí você faz a probabilidade condicional. Você reduz esse. Vamos lá, eu vou trocar as letras aqui. Eu tenho um ômega que é o alfabeto. Beleza. Aí eu tenho o B, que é as vogais. Eu vou chamar aqui agora de A o conjunto, os elementos, o A, U. Certo? Então, se eu quero calcular a probabilidade de A, dado que B ocorreu. Ou seja, ó, inicialmente a gente tem um conjuntão grande, que é de 24 letras, né? 26, né? 26 letras. Aí, digamos que o B já ocorreu. Ou seja, eu sorteei uma letra do alfabeto e eu sei que essa letra é uma vogal. Então, eu já diminui o ômega, diminuiu para o B. Ou seja, agora só tem só tem 5 possibilidades. E eu quero saber qual a probabilidade desse A ocorrer, sabendo que o B ocorreu. A gente denota assim: probabilidade de A, dado que B ocorreu. Então, nesse caso, seria 2 sobre 5, né? Porque o A só tem 2 elementos e o B só tem 5. Mas você observe que a gente dá para resolver a questão, né? Dá para resolver a questão sem. Aqui a gente não usou fórmula de nada, só usou a interpretação da questão e a definição de probabilidade, não é verdade? Alguma dúvida, pessoal? Aqui, ó, tem uma lista de exercícios.
É, eu coloquei bastante exemplo aqui, mas não preciso fazer todos, porque tem alguns que são praticamente a mesma coisa, mas eu vou, eu sugiro que vocês olhem essas questões assim, ó. Essa questão 5 que é uma parecida com essa que eu acabei de fazer. Essa questão 4 também é uma parecida, porque uma dessas questões vai vir, vai estar na avaliação presencial, pode ter certeza. Essas questões desse tipo assim, ok? Pode, vocês vão fazer no polo, né? Assim, eu vou informar o pessoal que pode usar, tá? Porque para fazer essas continhas aqui é chato, né? Essas continhas que a gente faz assim, essas aqui, né? Somar e tá, pode, eu vou informar. Aí, então é isso, gente. Amanhã não tem aula, né? Vou encerrar o vídeo aqui. E se alguém quiser perguntar alguma coisa,